Imagine um mundo onde o dinheiro não existia e as trocas dependiam exclusivamente da troca direta de bens. Neste cenário, as relações eram pessoais e as transações lentas e frequentemente complexas. Hoje embarcaremos numa jornada que examina a incrível evolução do dinheiro, desde os primórdios do escambo até as inovações tecnológicas que transformam o sistema financeiro global. Acompanhe-nos enquanto desvendamos como simples trocas se transformaram em uma linguagem universal de valor, capaz de conectar povos e impulsionar civilizações. No início, as sociedades dependiam do escambo. Pessoas trocavam bens e serviços por necessidade, mas essa prática logo mostrou suas limitações. Imagine trocar um saco de grãos por um par de sapatos, um desafio intrínseco que revelava as imperfeições do sistema. As trocas eram pautadas pela confiança e pela disponibilidade dos produtos, mas nem sempre as partes encontravam equivalência em valor, criando obstáculos para o desenvolvimento comercial. Mesmo assim, esse método ajudou comunidades a estabelecer as bases das interações econômicas e culturais, mostrando que a necessidade de facilitar as relações impulsionou a busca por alternativas melhores. Para superar essas limitações, as sociedades antigas passaram a adotar o conceito da moeda-mercadoria. Itens com valor intrínseco, como conchas, sal e metais preciosos, foram escolhidos para representar uma forma inicial de dinheiro. Esses bens eram reconhecidos universalmente por suas qualidades, tornando-os ideais para serem usados em transações. Essa transição foi um marco na história, pois permitiu que as pessoas contornassem os obstáculos do escambo, estabelecendo um padrão que fomentava o comércio e a troca de ideias. Ao selecionar elementos naturalmente valiosos, as comunidades criaram um meio de troca que consolidava a confiança e facilitava a convivência social. A transformação atingiu um novo patamar com a introdução das primeiras moedas cunhadas. Surgidas na antiga Lídia, na região que hoje corresponde à Turquia, por volta de 640 a.C., estas moedas foram produzidas a partir de uma liga natural de ouro e prata, o elétron. Essa inovação não apenas padronizou o valor das transações, mas também aumentou a confiabilidade dos processos comerciais. Em cada peça havia a assinatura da padronização e da autoridade. Os comerciantes passaram a reconhecer um selo de autenticidade que simplificava o comércio em uma região em expansão. Assim, o surgimento das moedas cunhadas marcou o início de um ciclo virtuoso, onde o poder de facilitar trocas aparentemente simples se transformou em um símbolo robusto de valor e segurança. À medida que as civilizações continuaram a crescer, novas inovações foram essenciais para aprimorar os mecanismos de troca. Na China, durante a dinastia Tang, 618-907 do Zhou, ocorreu outra revolução, o desenvolvimento do papel moeda. Em vez do pesado metal, as pessoas passaram a utilizar credenciais leves que representavam valor. Esse avanço proporcionou uma solução mais prática e eficiente para as transações diárias, ao mesmo tempo em que permitiu a circulação de grandes quantidades de dinheiro com mais facilidade. A substituição parcial das moedas metálicas pelo papel não só acelerou o comércio, como também simbolizou a adaptação cultural frente às necessidades emergentes da sociedade. Essa transição evidenciou o poder da criatividade humana para reinventar instrumentos econômicos, abrindo caminho para a modernidade. Paralelamente, a evolução dos sistemas financeiros ganhou impulso com o surgimento do sistema bancário. Na Itália medieval, famílias influentes, como os Médici, desempenharam um papel fundamental na transformação dos negócios. Eles estabeleceram redes de bancos que facilitavam o empréstimo e a transferência de riquezas, fundando as bases do sistema financeiro contemporâneo. Essa nova estrutura permitiu que moedas, que antes circulavam de maneira limitada, se transformassem em instrumentos de crédito e de investimento. As instituições bancárias promoviam não só a segurança nas transações, mas também a disseminação de práticas financeiras inovadoras que moldariam, para sempre, a forma como o dinheiro era administrado e percebido pela sociedade.
O surgimento das moedas fiduciárias representou outra etapa transformadora. Diferentemente das moedas baseadas em valor intrínseco, as moedas fiduciárias não possuem valor material, mas são sustentadas pela confiança e pelo poder governamental. Essa mudança permitiu uma maior flexibilidade nas políticas monetárias e possibilitou uma expansão econômica em escala global. A ideia de que o valor poderia ser determinado por acordos sociais e pela fé nas instituições revolucionou a compreensão do dinheiro. Governos passaram a regular a oferta monetária, ajustando as políticas econômicas para estimular o crescimento e combater crises, o que transformou o papel do dinheiro na dinâmica social e política do mundo moderno. Ao entrarmos no século XXI, novas formas de dinheiro digital desafiam os sistemas tradicionais. As criptomoedas, surgidas como uma resposta à crescente digitalização e à necessidade de sistemas mais seguros, revolucionaram os conceitos estabelecidos há milênios. Bitcoin e outras moedas digitais introduzem uma descentralização que rompe com o antigo paradigma do controle centralizado. Essa inovação levanta questões intrigantes sobre a confiança, a privacidade e o futuro das transações financeiras. Em um ambiente onde os dados são a nova moeda, a tecnologia blockchain assegura a segurança das transações e promove a transparência, transformando radicalmente a forma como percebemos e utilizamos o dinheiro. Cada uma dessas fases representa um capítulo importante na longa história do dinheiro. Desde os dias das trocas diretas até os complexos sistemas financeiros de hoje, o dinheiro sempre foi uma ferramenta crucial para promover o desenvolvimento e a integração social. Em cada etapa, a inovação não veio somente para facilitar trocas, mas também para superar desafios culturais, econômicos e tecnológicos. A trajetória do dinheiro reflete a capacidade humana de adaptar-se, criar e reinventar. Assim, a evolução das práticas monetárias não é apenas um relato sobre a economia, é um testemunho do espírito de superação e da busca incessante por formas mais eficientes de se conectar e prosperar. Enquanto relembramos essas transformações, percebemos como cada mudança reverberou na vida das pessoas, influenciando desde as relações mais cotidianas até as grandes estruturas de poder. A evolução monetária carrega consigo uma rica herança de desafios e conquistas. Cada moeda, cada papel e cada algoritmo contam uma história de adaptação e engenhosidade. Ao explorar esse percurso, somos convidados a refletir não só sobre os métodos de troca, mas também sobre os valores que definem nossas interações como sociedade. A história do dinheiro revela que, mesmo nas inovações mais simples, há um profundo desejo humano de criar conexão e promover o bem comum. Neste percurso de descobertas, enfrentamos desafios que impulsionaram o progresso. O sistema de escambo encontrava limitações que incentivavam a busca por alternativas melhores. A introdução de moedas mercadorias trouxe estabilidade, mas também questionou a equidade das trocas. As primeiras moedas cunhadas, com sua padronização, abriram caminho para o comércio de longa distância, embora também tenham gerado desafios relativos à autenticidade e à aceitação ampla. O papel moeda, por sua vez, facilitou o transporte do valor, mas exigiu a criação de sistemas legais para garantir sua credibilidade. Cada etapa apresentou dilemas e tensões, refletindo um processo contínuo de experimentação e aperfeiçoamento. Assim, a evolução econômica mostra como os desafios podem se transformar em oportunidades para a implementação de sistemas cada vez mais eficientes. Hoje vivemos numa era em que a digitalização e a globalização intensificam a interconexão entre as nações e seus sistemas financeiros. A dialética entre tradição e inovação permanece presente, alimentando debates sobre o futuro do dinheiro. A circulação de moedas fiduciárias e o surgimento das criptomoedas coexistem em um cenário de rápidas transformações. Essa convivência reforça a ideia de que o dinheiro é, antes de tudo, uma construção social em constante evolução. O novo milênio apresenta desafios inéditos, onde segurança cibernética, transparência e descentralização se entrelaçam para definir o novo panorama financeiro.
A interseção entre o legado histórico e as inovações tecnológicas evidencia como a criatividade humana pode transformar paradigmas e abrir novos horizontes para a economia global. Ao refletirmos sobre esse extenso caminho, percebemos que a evolução do dinheiro é também a evolução da própria humanidade. Cada inovação reflete um desejo intrínseco de facilitar as relações e de promover a prosperidade coletiva. Dos escambos primitivos às criptomoedas modernas, a história monetária nos ensina que a mudança é inevitável e necessária para o progresso. Cada era trouxe consigo novas oportunidades e desafios, e cada solução criada apontou para um futuro repleto de possibilidades. Essa história, marcada por tensões, adaptações e superações, nos convida a olhar para o passado para melhor compreender o presente e imaginar um futuro ainda mais interligado e inovador. À medida que este relato se encerra, somos lembrados da resiliência e da inventividade que sempre caracterizaram o desenvolvimento das sociedades. A aventura do dinheiro é uma história contínua de transformação e reinvenção, onde cada nova ideia constrói sobre as lições do passado. A narrativa histórica que exploramos hoje nos ensina que a busca por soluções mais eficazes nunca cessa. E, mesmo diante das complexidades e incertezas, assim como as primeiras moedas de Electrum desafiaram os limites do comércio antigo, as criptomoedas atuais nos desafiam a repensar o que entendemos por valor e por segurança nas trocas. Essa jornada de descobertas e inovações é uma fonte de inspiração para todos que se interessam pelas engrenagens do progresso humano. Junte-se a nós nesta jornada pela história do dinheiro, desde suas origens humildes até as inovações financeiras que moldam nosso futuro.